Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Bnei Brak. Como eu havia anunciado a vocês durante a semana, hoje eu vim até aqui a cidade de Bnei Brak, que fica muito próxima de Tel Aviv. Estou acompanhado do meu amigo, o Rabino Shai Dieck, rabino sefaradita de origem egípcia, na verdade, Shai, que veio me acompanhando, né, nesse dia tão quente, né, de Israel, no nosso verão, em pleno verão israelense, para visitarmos a tumba do rabino Chaim Kanievsky. E enquanto vínhamos de ônibus para Bnei Brak, e Shai fazia questão de acentuar o fato de que a vida e a obra do rabino Kanievsky, mas sobretudo a família dele, constituem, assim como foi com o rabino Yitzhak Kaduri, assim como foi com o rabino Baba Sali, uma verdadeira dinastia. Porque nesse mesmo cemitério, eu vou mostrar para vocês aqui, vou virar para vocês, aqui nesse mesmo cemitério, que é o cemitério mais modesto, mais humilde, eu diria de todo Israel, uma vez que eu já visitei pelo menos uns 30 cemitérios diferentes aqui na terra de Israel, onde vocês vão encontrar as lápides mais simples, mas aqui nesse mesmo cemitério está enterrado ninguém menos do que o Hazon Ish. E o Hazon Ish está para o mundo Ashkenazi, mas não só Ashkenazi, como o Ben Israel está para o mundo sefaradita. Embora seja simplesmente impossível estudar a Torá sem, mas sobretudo a lei judaica, sem, né, escrutinar os comentários de Hazon Ish acerca da Lahá. E a mesma coisa se pode dizer de Ben Israel. E Hazon Ish foi tio, né, do rabino Chaim Kanievsky. E o Hazon Ish foi o principal responsável aqui em Bnei Brak pelo restabelecimento das grandes yeshivot do mundo Haredi. Embora existam instituições importantes em Jerusalém, o centro principal de estudo de Torá em Israel é aqui na cidade de Bnei Brak, embora existam muitas outras yeshivot importantes em outras cidades, naturalmente em Jerusalém. Mas Bnei Brak realmente é uma cidade religiosa, onde vive majoritariamente a comunidade Haredi, sobretudo Ashkenazi, e a família do rabino Chaim Kanievsky constitui uma verdadeira dinastia, né, de estudiosos da Torá, porque o pai dele foi ninguém menos do que o Steipler, Gaon Steipler. Vocês sabem que esse título de Gaon, que significa gênio, não foi dado ao longo da história do judaísmo para muitos judeus, poucos judeus na verdade, e o pai dele guardava esse título. De modo que, como está muito quente, eu quero ter oportunidade, enquanto a gente se dirige ao túmulo dele, de fazer as considerações, porque eu não vou poder ficar muito tempo parado em frente ao túmulo, porque o túmulo dele não tem uma cobertura com ar-condicionado, como nós vimos em Netivot, no túmulo do Baba Sali, como nós vimos ontem em Jerusalém, no túmulo do rabino Yitzhak Kaduri, e a minha câmera não vai suportar ficar debaixo do sol por muito tempo. Então eu vou aproveitar essa sombrinha aqui que a gente tem e vou começar a falar um pouco sobre a vida e a obra e o significado e a importância que esse rabino tem para todos nós, e para mim enormemente, porque para aqueles que acompanham Pérolas da Sabedoria Judaica há mais tempo, não é difícil perceber que nós imprimimos a imagem do rabino Chaim Kanievsky em todas as nossas plataformas. Por quê? Porque ele foi, por muitos anos, o presidente do Conselho de Sábios da Torá. Esse conselho está sediado aqui, em Bnei Brak. Ele tinha o título de príncipe da Torá. Vocês podem imaginar a grandeza desse rabino, mas em que residia a grandeza dele, Átila? Ele era o maior possec vivo, o maior intérprete da lei judaica, vivo da nossa geração. Evidente que nós tivemos, né, outros geniais, como o rabino Ovad Yosef, que foi o rabino-chefe de Israel por longos anos, também um estudioso da Lahá, genial, né, que imprimiu uma obra gigantesca de comentários à lei judaica. Mas o rabino Kanievsky era referência para o mundo Ashkenazi, e ele também deixou uma extensa obra escrita, né, de comentários da lei judaica. Rabino Kanievsky não nasceu em Israel,
ele tinha nacionalidade bielorrussa, mas na verdade ele havia nascido numa cidade, né, que hoje é parte da Polônia, Minsk. E obviamente vocês precisam entender que o leste europeu possui uma outra configuração geográfica, divisão das nações, mas hoje nós consideraremos o território de seu nascimento como território polonês. Mas, na ocasião, quando ele veio e assumiu a cidadania israelense dele, e é preciso dizer que quando ele chegou em Israel com 6 anos de idade, né, porque ele veio criança, ou seja, ele passou a vida toda dele em Israel, uma vez que ele viveu 94 anos, e sabe, Israel, eu não sei se você sabe disso, o Rabino Chaim Kanievsky nunca deixou Israel nenhuma única vez. Em todos as... Como ele viveu 94 anos, ele viveu 88 em Israel. Ele nunca deixou a terra de Israel e ele faleceu no ano de 2022, portanto nós completamos muito recentemente o aniversário do 2º ano de sua morte. De tal modo que ele era a maior autoridade, ele era e ainda é, por meio da sua obra, uma das maiores autoridades da lei judaica para a nossa geração e certamente, né, para gerações que se seguirão. Eu devo dizer também que, sob a liderança dele, né, se encontrava o partido Degel LaTorá, que é o partido principal da comunidade lituana aqui em Israel, partido ao qual eu estou vinculado, e tivemos a chance nas últimas eleições de fazer uma grande bancada parlamentar e participamos da coalizão de apoio a Netanyahu no seu governo. Mas a sua família é uma família muito especial, porque, como eu disse, ele pertencia a uma verdadeira dinastia de sábios da Torá. O pai dele era o Gaon Steipler, né, que também era considerado um dos grandes sábios da sua geração, e ele se casou com nada menos do que a filha do Rabino Eliashib, que também era um gigante da Torá, que também está enterrado aqui, né, neste cemitério, neste mesmo cemitério, né? Podemos ver por aqui, Chay? Ele era sobrinho do Razonish, porque a sua irmã era, né, irmã do Razonish. Depois, eles evidentemente chegaram em Israel muito antes da Shoah, do Holocausto, mas com a destruição das yeshivot, né, do leste europeu, basicamente coube a família dele a reconstrução de todas as yeshivot, né, aqui na terra de Israel, e a cidade que foi escolhida foi a cidade de Bnei Brak. Já está mostrando para vocês o túmulo dele. Depois que a gente terminar de gravar o vídeo, eu vou fazer as minhas orações, como eu tenho feito por todo Israel, nos túmulos dos maiores sábios do povo judeu. E eu só queria registrar aqui o fato de que Rabino Chaim Kanievsky, sob a sua liderança, a comunidade Haredi, Ashkenazi, cresceu, né, se consolidou como uma comunidade, uma das muitas comunidades religiosas importantes de Israel, e ele é para nós um sábio imortal da Torá. O judeu está perguntando onde está enterrado o Razonish. Deixa eu virar aqui a câmera para mostrar. O túmulo do Razonish está um pouco mais adiante, né? E é preciso que se diga que aqui nesse cemitério, né, eu suponho que existam mais pessoas até que visitem o túmulo do Razonish. Okay. La tumba que está ahí en el fondo es de la familia
de los rabinos de business, rabino Horowitz, el edificio grande. Sim. Ahí está enterrada toda su dinastía, toda la familia. Y donde está la pareja rezando, lo están viendo acá, donde está un joven que está rezando Sí, y está ellos rezando están los rezando, Teilim, sí. y hay una joven vestida con una bata Azules. azul. Esa es la tumba del rabino, del famoso Hasson Ish. Si se fijan, son tumbas muy, pero muy modestas. Están todas juntas, Todas. no se intenta hacer a diferencia de la dinastía de Vishnitz, si se fijan, no se intenta hacer una gran diferencia entre los grandes rabinos y las demás personas que están enterradas a sus lados, a sus costados. Están enterradas con la misma modestia, ni uno más grande ni uno mejor. Dentro del edificio donde están enterrados las personas de la dinastía de Vishnitz, los rebes de Vishnitz, también las tumbas son tumbas sencillas. Aunque esté cubierto por un edificio, las tumbas son sencillas y son parecidas a las que estamos viendo acá. Sim, o que já está acentuando o fato de que não importa a grandeza da alma enterrada aqui nesse cemitério, todas têm tumbas absolutamente simples, absolutamente modestas. Algumas pessoas poderiam até considerar algo que foge ao bom senso, uma vez que se tratam de gigantes da Torá. Mas nós estamos na cidade de Bnei Brak. Quando eu comecei o vídeo, disse a vocês que nós estávamos gravando da santa cidade de Bnei Brak. E essa cidade, né, é uma cidade que foi escolhida pelos seus moradores como uma cidade dedicada exclusivamente a uma vida de Torá. Eu vou virar aqui. Hay una cosa bien curiosa del lugar. En el lugar, muchos de sus alumnos jóvenes todavía continúan estudiando, leyendo o aprendiendo de los comentarios de estos rabinos, particularmente en el caso de la tumba que estamos enfrente. Siguen leyendo porque se siguen publicando los comentarios y las enseñanzas, los discursos del rabino Kanievsky. Y muchos, después de que terminan y se aprenden la porción, se vienen acá y la dicen de memoria, y colocan los panfletos o los libros o las hojas donde las estudiaron, las colocan en la tumba, sobre la tumba. Ahí van a ver que van a encontrar unas piedras sosteniendo unos papeles. Esos son los papeles que los estudiantes de Torah leyeron, se aprendieron de memoria y la vinieron a dejar aquí diciéndole a su maestro, me aprendí la lección, aquí la dejo porque ahora la llevo en mi cerebro, está en mi mente, en mi corazón. Que o Chay acabou de nos contar é algo realmente emocionante, né? O nível de comprometimento com o mestre é tão grande que os alunos continuam a estudar e trazem para o seu professor como que uma lição aprendida e registram aqui essa lição como se estivessem prestando, né, satisfação ao seu mestre, a seu inolvidável maestro, né, pela sua dedicação ao estudo de Torá, né? ¿Entendem o significado disso? Y la fotografía que está ahí, hay una fotografía que la pueden ver, es un estudiante de Torah, son muchachos que están estudiando Torah y ellos estudiaban Torah tratando de, por el mérito de la Torah se recuperara la salud de un joven llamado Menachem Ben Rina, y él se tomó la fotografía ya cuando está en mejor estado de salud y cuando está estudiando en la yeshiva, y viene a colocar la tumba también para decirle a su maestro: estudié tu sección y esa me hizo sentirme mejor de salud. Meus amigos, Rabino Chaim Kanievsky também traz na sua trajetória a realização de grandes, né, milagres de cura para as pessoas que procuravam ele aqui em Bnei Brak, aos milhares, todos os dias, na porta de sua casa, para receber uma bênção, né, para buscar um conselho, para buscar, né, um alento para as suas dores, para os seus sofrimentos, para os seus desafios, seus nisayon, seus desafios de vida. E ele também, até os 94 anos de idade, eu devo dizer a vocês que quando eu tive a notícia da morte dele, vamos virar um pouco para cá, eu fiquei muito surpreso. Por quê?
porque nós acompanhávamos o dia a dia do Rabino Haim Kanievski, ao ponto de nós sabemos que todo dia as pessoas vinham à casa dele, recebiam essas orientações, sábios da Torá, pessoas que procuravam a melhor interpretação da lei judaica, porque o que mais caracterizou o Rabino Haim Kanievski era o fato dele ser um possec extraordinário. Poucos homens na história do povo judeu conheciam a lei judaica com tamanha minúcia, com tamanho detalhamento como ele conhecia. E ele transmitiu esse conhecimento, sempre com a finalidade de que nós, nação do povo judeu, cumprisse a lei com o máximo de rigor, ou seja, cumprisse como foi entregue a Moshe Rabbeinu no Sinai e transmitido de geração após geração até os dias de hoje. Eu quero contar uma pequena história. Eu tenho medo de que a câmera desligue por causa do calor, mas eu quero contar uma breve história antes de me despedir de vocês, para poder fazer aquilo que é mais importante para mim, que é para me dedicar agora à oração aqui no túmulo dele. Rabino Kanievski, ele se casou com a filha, uma das filhas do Rabino Eliashib, que é também um gigante da Torá que vivia aqui em Bnei Brak. Como eu falei, uma dinastia. E ele foi receber, essa cidade de Bnei Brak, aqui, está muito próximo de Tel Aviv, ele foi receber a sua noiva na Tahaná Merkazita, na estação central de ônibus de Tel Aviv. E o seu pai, o Steipler, mandou ele ir para Tel Aviv e encontrar a noiva. Ela ia passar Shabbat na casa, né, do Rabino Haim Kanievski, que ele foi. E chegando na Tahaná Merkazita, na estação central de ônibus de Tel Aviv, ele se sentou e começou a estudar o Talmud. Horas depois, a noiva dele chegou aqui em Bnei Brak e encontrou na casa o pai dele, o Steipler. E o Steipler, Gaon Steipler, perguntou à noiva, seu filho, onde é que está o Haim? Onde é que está o Kanievski? E ela disse, olha, eu não encontrei, eu não vi ele na rodoviária e eu me dirigi aqui para Bnei Brak. Faltavam poucas horas para o início do Shabat. O Steipler pegou um táxi e foi correndo até a Tahaná Merkazita de Tel Aviv e encontrou ele sentado estudando o Talmud. Ele simplesmente sentou, começou a estudar e não se lembrava mais que tinha casa, que tinha uma noiva que ia encontrar com ele na Tahaná Merkazita, para vocês poderem entender a grandeza. E alguns poderiam até considerar a falta de sensibilidade de um noivo para com a sua futura esposa, mas a verdade é que toda a vida do Rabino Haim Kanievski foi dedicada a uma coisa só, ao estudo da Torá, ao serviço divino. Esse foi o propósito da sua existência. E por isso ele alcançou níveis tão elevados de santidade na sua existência, ao ponto de liderar toda a comunidade ortodoxa, Haredi, sobretudo Ashkenazi, não só aqui em Israel, mas no mundo todo. A grande comunidade lituana, que é uma comunidade bastante numerosa também em Jerusalém, a tal ponto de nós termos tido a oportunidade de eleger o prefeito de Jerusalém já pelo segundo mandato, um prefeito associado à nossa comunidade em Jerusalém. Tamanha força das ideias, da liderança, né, dos sábios da Torá. Então, essa história envolvendo né, a esposa dele morreu em 2011 e ele foi casado por toda a sua vida com a mesma esposa. Ela nos deixou no ano de 2011. Ele naturalmente não voltou a se casar, mas ele também deixou muitos filhos e os filhos o acompanharam até o final de sua vida, porque como ele já era um homem de 94 anos, ele também tinha inúmeras dificuldades físicas de se comunicar, mas ele teve a sorte de ter os filhos dele com ele na sua casa imemorial aqui em Bnei Brak, que nem é muito longe da casa do Razonish, que também constitui um centro de estudo da Torá e um local de referência aqui em Bnei Brak. De modo que tudo isso faz com que ele tenha imortalizado a sua passagem pelo nosso mundo e seja uma referência para todos nós. E enquanto pérolas da sabedoria judaica existir, a imagem dele vai estar estampada em tudo aquilo que a gente faz, pelo significado que ele tem, né, como líder de Torá, né, para o nosso povo, sobretudo nós que vivemos nesta geração, meus amigos. Quero terminar agradecendo meu amigo Shai Dieck por ter
se colocado à disposição de... O Rabino Ishai Jack se colocou à disposição de acompanhar, de me acompanhar, de fazer esses comentários tão valiosos que ele fez aqui durante o vídeo, né? Y hay otro comentario más. Desafortunadamente estamos en un cementerio no se suele mencionar muchas porciones de Torah, pero estamos en la tumba de personas que se dedicaron solo a eso, al estudio de la Torah, a engrandecerla, que tal vez valdría la pena mencionar algo en honor a ellos. En la parashá de esta semana hay unas secciones que comienzan con Im Shamu Atishmeu, que si escucharas, escuchando, y repite 2 veces la frase, si escucharas, escuchando. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque solo la verdad, cuando nosotros hacemos un acto es cuando lo hacemos de manera continua. Im, la palabra im, tashamua, comienza la palabra que antecede la primera palabra de escuchar, im, shamua, shiim, está escrita con una alef y una mem. Y cuando la siguiente palabra se dice tishmeu, es antecedida por una tav. Si yo quito esas palabras de esas 2 letras, tengo una alef, una mem y una tav. Tengo la palabra emet, verdad. La palabra emet en hebreo significa verdad. Solo cuando nosotros hacemos las cosas de manera continua, si nosotros escuchamos la ley de Hashem, pero no continuamos la Torah, si no continuamos estudiando, no la estamos haciendo con verdad. Solo cuando lo hacemos de manera continua es cuando hacemos las cosas de verdad. Eso es lo que nos enseñaron ellos, que ellos hicieron las cosas de manera completa, de verdad. Ellos se dedicaron verdaderamente al estudio. Im y después Tav. Shalom. É isso, meus amigos. Nos vemos na nossa próxima mensagem de Shabbat Shalom na sexta-feira. Pai,